Durante a sessão do Congresso Nacional, que continua hoje após ter sido estranhamente suspensa ontem, o deputado Marcel Van Hatten subiu à tribuna e explicou o que está sendo feito ao levar à votação um projeto de lei do governo que desvia recursos do Congresso sob o pretexto de financiar a saúde. O deputado explicou que, graças à suspensão, foi possível ao menos questionar o relator na Comissão Mista de Orçamento e ali se revelou que vultosos recursos estavam sendo retirados de comissões como a de Educação e seriam distribuídos para financiar campanhas eleitorais. Van Hatten afirmou: se um homem ou uma mulher chega a este Congresso para não defender com convicção as suas ideias e as pessoas que o colocaram aqui, ele não merece a posição de representante que ocupa. Infelizmente, o que vemos é que a maior parte deste Congresso Nacional representa muito menos as ideias dos seus votantes e muito mais os seus próprios interesses. O deputado lembrou que a sessão do Congresso está ocorrendo hoje após uma suspensão sem previsão legal nem regimental e que está praticamente vazia, mas mesmo assim pretende discutir vários projetos de lei, entre os quais o PLN que retira recursos das comissões parlamentares. Ele disse: este dinheiro, na verdade, é para irrigar não hospitais e postos de saúde, mas as campanhas eleitorais de deputados e senadores que se utilizam de emendas de um orçamento secreto, de um butim do dinheiro público. Marcel Van Hatten relatou como foi a sessão da Comissão Mista de Orçamento. Ele apontou que, enquanto seu estado está debaixo d'água, há parlamentares participando ativamente de um balcão de negócios. O deputado relatou que o presidente da Comissão de Educação, por exemplo, sequer sabia que recursos da sua comissão haviam sido desviados. O deputado pediu a rejeição do PLN para expressar nossa indignação não só com o estado do Rio Grande do Sul, mas com o modus operandi aqui desta casa, concentrado em apenas algumas pessoas que decidem como se pudessem por todos os demais parlamentares da Câmara e do Senado da República. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja a responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar.
pix@folhapolitica.org. Assista. Presidente, caros colegas parlamentares, se um homem ou uma mulher chega a este Congresso Nacional para não defender com convicção as suas ideias e as pessoas que o colocaram aqui, ele não merece a posição de representante que ocupa. E infelizmente, o que vemos é que a maior parte deste Congresso Nacional representa muito menos as ideias e os seus votantes e muito mais os seus próprios interesses. Essa sessão nem sequer poderia estar acontecendo. Essa sessão decorre do início da sessão de ontem, suspensa fora do regimento, pois não houve tumulto que justificasse, conforme o regimento, a suspensão de um dia para o outro. Essa sessão acontece vazia, quase sem deputados, quase sem senadores, e 100 não é numeral aqui não, S-E-M, sem quase ninguém, para discutir vários PLNs, dentre os quais o PLN 13, claro, desse maldito número 13, que destina quase 3 bilhões de reais das comissões em que antes esses recursos estavam alocados para, supostamente, a saúde. Sabe-se lá de quem? Este dinheiro, na verdade, é para irrigar não hospitais e postos de saúde, mas as campanhas eleitorais de deputados e senadores que se utilizam de emendas de um orçamento secreto, de um butim do dinheiro público, do qual o Novo nunca participou e jamais participará, e que por isso mesmo exige a nossa mais veemente oposição. A reunião da CMO hoje revelou muitas coisas que ontem não se sabiam, quando o senador Marcelo Castro tentou aprovar aqui, sem discussão e sem sequer o projeto estar no sistema, a transferência de quase 3 bilhões de reais para emendas parlamentares para balcão de negócios, deputado Chico Alencar. Enquanto meu estado do Rio Grande do Sul está sob água, enquanto muitos cidadãos gaúchos não viram um vintém, para usar uma expressão mais antiga, ou um centavo sequer, para aliviar a nossa situação. Descobrimos, por exemplo, que da Comissão de Educação foram retirados 180 milhões de reais. Comissão presidida por Nicolas Ferreira, que tinha se comprometido com o colegiado a enviar ao Rio Grande do Sul 20%, quase 40 milhões desse montante. E agora? A promessa é falsa, é mentirosa? Deputado Nicolas sequer sabia que o dinheiro dessa comissão tinha sido desviado! Desviado é essa palavra que se deve utilizar para outra finalidade. O mesmo com a Comissão da Cultura, o mesmo com a da Infraestrutura, até do combate à violência contra a mulher, e nesse momento em que se discute a catástrofe no Rio Grande do Sul, até da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas foi tirado 1 milhão de reais para passar para emendas. Senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco, é uma vergonha que esta casa agora esteja a discutir estes valores, porque logo aí adiante é período eleitoral e precisam ser liberados até 30 de junho, senão os deputados e senadores não terão como encaminhar o recurso mais às suas bases. Ou seja, é mais importante mandar dinheiro para prefeito e vereador para conseguir voto no município e garantir eventual reeleição do deputado e do senador do que mandar recurso para o estado do Rio Grande do Sul, porque está demorando, não está chegando, as pessoas estão penando, as pessoas estão morrendo.
Lamento, senhor presidente, peço tolerância apenas para concluir, que nesse momento estejamos a discutir esse PLN e ofereci destaque para que todo o recurso possa ir para o Rio Grande do Sul. Peço o voto contrário ao PLN 13, que será votado nominalmente, para expressar a nossa indignação, não só com a situação do Rio Grande do Sul, mas com o modus operandi das coisas nesta casa, concentradas apenas em poucas pessoas que decidem como se pudessem por todo o demais plenário da Câmara e do Senado da República. Para discutir, deputada Adriana Ventura. Obrigada, presidente. Então, assim, discutir esses PLNs, nós temos hoje uma infinidade de PLNs a serem votados. Alguns acho que estão bem ok, né? São remanejamentos naturais e outras coisas necessárias, né? Até para o desenvolvimento, para pagar as contas, está tudo certo. Agora, quando a gente começa a ver PLNs que cancelam coisas necessárias, obrigatórias, para entrar no balcãozinho de negócio, eu acho que realmente aqui nós temos um problema. Dos PLNs apresentados, tem 5 PLNs que nós somos contra, que é o PLN 5, 8, 9, 10, 11 e 13. Por que eu faço esse registro? O 13, a gente vai votar separado, tudo certinho. Agora, os outros PLNs, cada um por causa de uma particularidade, mas o geral, tudo diz respeito a prioridades. Né? Ou melhor, a ausência de prioridade. A gente está num país tão grande, com tanta necessidade, e a gente vê que tem priorizações que não fazem nenhum sentido, ou cancelamentos que não fazem nenhum sentido. E um exemplo claro disso é que tem PLN que tira recurso de lugares necessários para fazer política eleitoreira em ano de eleição. Para distribuir trator por aí, nos municípios tais e tais dos amigos do rei. Tem também PLNs, que na minha visão, isso é bem grave, que tira dinheiro de educação, que tira dinheiro de saneamento, que tira dinheiro de coisas que são primordiais, ou pelo menos deveriam ser. Então, acho que o debate aqui é o que é importante para o país, né? Independentemente de concordar ou não concordar, a gente deveria ter um plano a ser seguido, não de governo, mas de Estado, onde vamos atingir essas metas. Mas não é isso que acontece. De acordo com o bom humor ou o péssimo humor, ou com a negociata do dia, e eu falo negociata mesmo, porque negociata é tudo aquilo que é feito a porta fechada. Negociata é tudo aquilo que a gente não publica. Negociata é tudo aquilo que a gente não manda para o jornal, que a gente não coloca no diário do Congresso Nacional, nem no diário da Câmara. A gente está falando de negociata. E negociata, que é o que a gente não publica, não devia ter lugar aqui. Principalmente porque a gente tem uma assessoria orçamentária e legislativa, tanto a Câmara, o Senado, o Congresso, que são maravilhosos. Maravilhosos. Por que eu falo isso de boca cheia? Porque eu uso muito. Orçamento não é minha área natural. Então, eu aprendo muito, eu sempre estou aprendendo muito. E eu garanto para todos aqui que todo mundo aqui é bem recomendado do que é certo ou não é certo fazer. Todo consultor orçamentário sabe o que é correto, o que pode, se pode tirar dinheiro daqui, se pode inventar uma emenda qualquer, se pode tirar dinheiro de emenda de comissão e passar para emenda RP2 discricionária, porque não pode, e outros exemplos que a gente vê ao longo do dia. Então, eu agradeço muito a nossa consultoria orçamentária, a nossa consultoria legislativa, mas a gente precisa fazer bom uso da nossa consultoria. Porque a nossa consultoria pode recomendar, pode ir contra, e o deputado, o senador e os líderes fazem o que querem. Então eu fico pensando aqui, que revolta e tamanha revolta. Porque a gente chega à conclusão que a gente é palhaço.
Porque a gente devia aqui seguir o que pode, o que a Constituição define, o que o regimento manda, e não, aqui é vontade do parlamentar. O copo ficou nervoso. O trabalho da consultoria é jogado no lixo. Então, o meu apelo aqui é que a gente está votando PLN que não deveria ser votado, ou porque vai contra a Constituição, ou porque não tem critério claro, ou porque não pode ser remanejado, e todo mundo aqui ou fecha o olho ou não estuda. Então, eu gostaria, inclusive, de fazer um apelo ao presidente Rodrigo Pacheco, que a gente volte a ter aquele bom hábito de seguir os ritos da indicação da consultoria de conveniência, oportunidade, se pode ou não fazer. Porque tem muita coisa que está passando, e o exemplo disso é o relatório de hoje, que tinha 1 bilhão e 200 do PLN 12, que era RP2, porque alguém mandou, e depois realmente viram que não podia mesmo e voltou para RP2. Então a gente tem que seguir esses ritos, presidente Pacheco, porque senão, decididamente, o Brasil está indo para um mau caminho. A gente tem uma boa assessoria, tem bons consultores, e fica aqui o meu agradecimento à nossa assessoria orçamentária legislativa, e que a gente faça de novo valer o que pode e o que não pode, de acordo com técnica e não tanto com política. A política é muito importante, mas tem uma hora que a gente não pode deixar a técnica de lado. É isso, muito obrigado, presidente.